Olá, sejam todos bem-vindos a esta aula onde vamos explorar um dos eventos mais significativos da história do cristianismo, a Reforma Protestante. Vamos falar sobre as causas, os principais eventos e as consequências da Reforma Protestante. Ao final desta aula, vocês irão compreender por que esse evento foi tão crucial e como ele continua a influenciar a nossa prática religiosa nos dias de hoje. Martinho Lutero foi um monge agostiniano, teólogo e professor universitário que se tornou uma das figuras centrais da Reforma Protestante. Nascido em Eisleben, na Alemanha, Lutero inicialmente seguiu uma vida de estudos religiosos e foi ordenado sacerdote em 1507. Porém, ao longo do tempo, suas reflexões e questionamentos sobre as práticas da Igreja Católica o levaram a desafiar a autoridade eclesiástica de sua época. No final da Idade Média, a Igreja Católica Romana dominava a vida religiosa na Europa. No entanto, a corrupção interna e práticas como a venda de indulgências geravam crescente descontentamento. Nesse contexto, Martinho Lutero levantou sua voz em protesto. No dia 31 de outubro de 1517, na pequena cidade de Wittenberg, na Alemanha, Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja local. Esse simples ato desencadeou um movimento que transformou profundamente a história do cristianismo e do mundo ocidental. Um ato corajoso que marcou o início de um movimento que mudaria para sempre o cristianismo e a sociedade europeia. A Igreja Católica era a principal instituição religiosa e política, controlando vastos territórios e influenciando diretamente a vida das pessoas. Na época, a Igreja Católica dominava não apenas a vida religiosa, mas também a política e a cultura na Europa. No entanto, essa autoridade começou a ser questionada devido às práticas corruptas, como a venda de indulgências, que prometiam o perdão dos pecados em troca de dinheiro. Foi neste cenário de descontentamento e desejo de reforma que a figura de Lutero emergiu. Dito isto, hoje nós vamos explorar as causas, os principais eventos e as consequências da Reforma Protestante. Ao final, você entenderá como este movimento histórico ainda influencia a prática religiosa atual. Você já se perguntou por que existem tantas denominações cristãs diferentes hoje em dia? Ou de onde vêm conceitos como justificação pela fé? Tudo isso começou com a Reforma Protestante. Entender esse movimento é essencial para compreender a diversidade do cristianismo atual e a base de muitas de nossas práticas religiosas. Vamos falar sobre algumas causas da reforma. A Reforma Protestante foi motivada por vários fatores. Entre eles, a venda de indulgências se destaca. A Igreja prometia o perdão dos pecados em troca de dinheiro, o que gerou revolta entre muitos fiéis. Martinho Lutero viu essa prática como uma corrupção do verdadeiro evangelho, e suas 95 teses foram um ataque direto a esse abuso. Além disso, a corrupção no clero, a centralização do poder e a falta de espiritualidade genuína também contribuíram para o descontentamento. O Renascimento, que encorajou o retorno aos textos originais da Bíblia, inspirou Lutero e outros reformadores a questionar a autoridade da Igreja. Nós citamos aqui a crise moral da Igreja, a venda de indulgências que prometia a remissão dos pecados em troca de dinheiro. Esse é talvez o exemplo mais notório da corrupção que permeava a Igreja Católica. Essa prática era vista como uma exploração espiritual das pessoas mais simples e pobres. Temos também o impacto do Renascimento. O Renascimento, com seu foco no humanismo e na volta às fontes originais, encorajou o estudo das Escrituras e o questionamento da autoridade das práticas da Igreja.
as pessoas começaram a pedir uma fé mais autêntica e centrada na Bíblia. Temos também desigualdade social e econômica. A desigualdade entre o clero rico e a população pobre aumentava o ressentimento. Muitos viam na reforma religiosa uma oportunidade de corrigir injustiças sociais. A teologia de Lutero baseava-se em 3 princípios fundamentais que se tornariam pilares da reforma protestante. Sola Escritura, somente a Escritura. A Bíblia é a única autoridade suprema em questões de fé e prática. Lutero rejeitava a tradição e os decretos papais como fontes de doutrina. A sola fide, somente a fé, a justificação vem somente pela fé em Cristo e não por obras ou indulgências. A sola gratia, somente a graça, a salvação é um dom gratuito de Deus, não pode ser merecido por obras. Estes princípios revolucionaram a prática religiosa, colocando ênfase na relação pessoal do indivíduo com Deus, sem a necessidade da intermediação da Igreja. Vamos falar agora sobre os principais eventos. Entre eles está a fixação das 95 teses em 31 de outubro de 1517. As 95 teses pregadas em 1517 rapidamente se espalharam pela Europa graças à imprensa. Essas teses criticavam a venda de indulgências e outras práticas da Igreja, marcando o início do movimento reformista. Nós podemos mencionar aqui uma das citações de Lutero, que ele afirma: não podemos vender a graça de Deus como se fosse uma mercadoria. Podemos também elencar a Dieta de Worms em 1521. As 95 teses de Lutero desencadeou um debate intenso que culminou na Dieta de Worms. Lutero foi chamado a comparecer diante do imperador Carlos V e outros líderes para se retratar de suas ideias. Só que, em vez disso, ele declarou: aqui estou, não posso fazer outra coisa, Deus me ajude. Temos também a tradução da Bíblia para o alemão. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, tornando-a acessível ao povo comum. Isso foi revolucionário, pois permitiu que as pessoas lessem e interpretassem as Escrituras por si mesmas. Isso democratizou o acesso às Escrituras, permitindo que mais pessoas lessem a Bíblia em sua própria língua, sem depender do clero. Vamos conhecer agora algumas das consequências da reforma. Fragmentação da Igreja Católica. A reforma dividiu a cristandade, dando origem a novas denominações, como os luteranos, calvinistas e anabatistas. Politicamente, enfraqueceu o poder da Igreja Católica, ajudando a formar os Estados-nação modernos. A unidade da Igreja Católica foi quebrada. Temos um impacto político. Governantes europeus adotaram o protestantismo, criando estados-nação independentes da influência do papado. Temos a mudança cultural. A reforma destacou a importância da leitura e interpretação individual das Escrituras, o que teve um impacto profundo na cultura ocidental. Temos a ênfase na leitura individual da Bíblia. Essa ênfase na leitura pessoal da Bíblia também impulsionou a alfabetização e a educação. Temos a educação. A alfabetização se expandiu, pois ler a Bíblia tornou-se um valor central nas comunidades protestantes. A ética de trabalho protestante, a ênfase na educação e a liberdade religiosa são alguns dos legados permanentes da reforma. Agora vamos refletir. Como seria o cristianismo hoje se a reforma protestante não tivesse ocorrido? Será que a fé cristã teria se mantido tão diversificada e acessível como é hoje?
Hoje nós vimos como a Reforma Protestante começou, os principais eventos que a marcaram e suas profundas consequências. Este movimento não apenas transformou a Igreja, mas também a sociedade como um todo, e seus efeitos são sentidos até hoje. Como Lutero disse uma vez, a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Que possamos, em nossas vidas, buscar a verdade com a mesma coragem e determinação. Convido vocês a continuarem estudando a história da Reforma e a refletirem sobre como esses eventos históricos podem inspirar sua caminhada de fé hoje. Obrigada por assistir, que essa aula tenha despertado em você um desejo de entender mais profundamente a história da sua fé.